está aumentando exponencialmente junto com o crescimento da humanidade. E cada um desses fatores faz com que diversos outros males cresçam ou que novos males apareçam. Por exemplo, se há o aumento de pessoas no mercado, há o aumento de concorrência, e se há o aumento de concorrência, também vai haver mais cobrança e mais pressa. Uma outra forma da gente constatar essa relação que existe entre o aumento populacional e os males são os índices de suicídio e depressão, que são muito maiores em pessoas de classes baixas. Pessoas que não conseguem oportunidades, que não têm acesso à educação, que não têm acesso à saúde. Essas pessoas acabam sucumbindo à desesperança. Por conta de todas essas mudanças sociais, cada vez mais é possível encontrarmos pessoas jovens sofrendo de depressão. E a depressão pode aparecer de várias formas e por inúmeros fatores. Ela existe em vários tipos e vários níveis diferentes. E quem vai diagnosticar você é um profissional de saúde mental. As terapias que você vê aí na internet são terapias complementares. Você não deve acreditar que elas são terapias autônomas, que você vai se curar de uma hora para outra da depressão num passe de mágica com algum terapeuta holístico ou com algum coach. Nem tampouco você deve abandonar o seu tratamento convencional e o seu psiquiatra. A depressão pode aparecer de forma momentânea, em um episódio depressivo simples, ou de forma profunda ou recorrente. Mas ela também pode ficar ali sorrateira, minando os seus relacionamentos, minando as suas alegrias, suas amizades, durante anos e até décadas. Quando nós falamos de depressão, como eu já falei, falamos de vários tipos e graus diferentes. Eu não vou citar todos aqui no vídeo, mas vou abordar brevemente apenas alguns tipos que são mais comuns. Você pode buscar mais informações no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Por exemplo, o indivíduo pode ter um episódio depressivo simples, é um transtorno unipolar. Um episódio de depressão isolado, onde não precisa existir uma explicação ou causa aparente para que isso aconteça. A pessoa passa a se sentir menos esperançosa do que já foi, menos feliz do que já foi, perde o propósito da vida. Uma boa parte das pessoas vai experimentar algum episódio depressivo no decorrer de sua vida. Dentre os gatilhos mais comuns estão a perda de um ente querido, um divórcio ou uma separação, a perda do emprego, como aconteceu com milhões de pessoas agora na pandemia, depressão pós-parto, problemas na produção química, uma disfunção hormonal, a perda da liberdade em casos de encarceramento, onde se apresentam ao mesmo tempo e instantaneamente vários desses gatilhos que desencadeiam a depressão. Enfim, é importante estarmos atentos à duração e à gravidade desses episódios. Nós sempre consideramos um episódio mínimo de 2 semanas para que haja um diagnóstico positivo. A duração média de um episódio depressivo simples é de 4 a 8 meses, mas um episódio simples pode durar de semanas a anos, podendo inclusive a mesma pessoa passar por diversas variações nos seus sintomas. Muitas vezes pode ser um episódio grave e precisar de medicamentos e até de internação para garantir a própria segurança do indivíduo. Muitas vezes pode acompanhar sintomas psicóticos ou paranoicos. Mas, de um modo geral, o prognóstico, quer dizer, o desenrolar com o tratamento adequado, é bastante positivo e as pessoas conseguem voltar a ter uma vida perfeitamente normal, sendo que mais da metade das pessoas nunca mais apresenta novos episódios. Preste atenção, é fundamental que a pessoa receba tratamento adequado e acompanhamento profissional para que a doença não se agrave ou, com o tempo, não se torne recorrente. Quando um episódio depressivo se agrava ou se repete, ele se torna o que nós chamamos de transtorno depressivo maior ou recorrente, ou também chamamos de depressão clássica. Também podem ter início sem motivo aparente, pode ter início num episódio depressivo simples, não tratado, não diagnosticado ou tratado inadequadamente, mas existem diversos fatores que podem desencadear esse transtorno. O indivíduo experimenta fases depressivas que podem durar semanas, meses, até décadas. Vou citar algumas coisas fáceis de notar em pessoas do seu convívio que podem indicar um quadro depressivo quando elas são duradouras. Podem indicar quando elas são duradouras. Por exemplo, olhos lacrimejantes,
ou os cantos da boca voltados para baixo, como se a pessoa estivesse prendendo o choro na hora de falar, ou mesmo o início do choro, no meio das falas. Letargia, né, que é o movimento lento da pessoa, uma postura mais retraída do que o comum, respostas monossilábicas, partindo de uma pessoa que costumava conversar normalmente, pouca expressividade na face ou no tom da voz ao se comunicar. Os episódios de depressão maior também são unipolares. Quando dizemos que são unipolares, queremos dizer que eles não se alternam com os episódios maníacos, que são os episódios de euforia, hiperatividade, agitação, mas podem sim se alternar com episódios de humor normal. No transtorno bipolar, sim, como o próprio nome já diz, nós teremos os dois polos, quer dizer, tanto os episódios de depressão como os episódios maníacos. Os sintomas e as fases de depressão são semelhantes ao quadro apresentado nos episódios simples ou maior, mas o transtorno bipolar, as fases de depressão polo negativo vão se alternar com episódios maníacos, que são polo positivo, e também podem se alternar com fases de humor normal. Tem um filme com Bradley Cooper chamado O Lado Bom da Vida. É o Bradley Cooper e a Jennifer Lawrence. Se você puder, assista. Fica a dica que é um filme muito bom. O personagem do Bradley Cooper sofre de transtorno bipolar. Um outro tipo comum de depressão é a distimia. O ator Mark Ruffalo, que fez o Hulk no filme dos Vingadores, foi um caso famoso que assumiu ter passado quase toda a sua vida sofrendo de distimia. Vou aproveitar e dar outra dica aqui. O Woody Allen tem um filme ótimo, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, onde o personagem do Woody Allen, sofre de distimia. A distimia normalmente se inicia na adolescência e uma das coisas que caracteriza a distimia é que o episódio depressivo dela vai permanecer por pelo menos 2 anos, o que significa que o indivíduo dificilmente, nesse período, vai apresentar momentos de euforia ou de hiperatividade sem a utilização de álcool, drogas ou medicamentos. É uma depressão sorrateira porque, por ser persistente e menos intensa, acaba se tornando para as pessoas o estado normal de humor do indivíduo. Tanto ele como as pessoas que se relacionam com ele se acostumam e passam a acreditar que o que para nós são os sintomas de distimia, para eles são apenas parte da personalidade do indivíduo e não sintomas clínicos. É aquele famoso crítico, reclamão, aquele cara chato, pode ser, na verdade, uma vítima de distimia. A distimia, como você já deve ter imaginado, atrapalha o convívio social do indivíduo, minando seus relacionamentos e amizades, e é, por definição, uma depressão crônica. Outra depressão bem comum, e muitas vezes não notada pelas pessoas, inclusive por alguns profissionais, é o episódio misto de ansiedade e depressão. Com o tratamento e a atenção correta, o profissional de saúde consegue facilmente entender os sintomas de um e do outro, e até onde a ansiedade pode ser a causa da depressão. É muito comum pessoas que têm transtorno de ansiedade terem também algum tipo de transtorno ou episódio depressivo. Às vezes a ansiedade pode dificultar o diagnóstico da depressão porque existem sintomas que são comuns em ambos os quadros. Mas, como eu disse, com o tratamento e a atenção correta do profissional, ele irá fazer o diagnóstico correto. E tem outro tipo de depressão que todo mundo vai achar que já teve. Se chama episódio ou perturbação depressiva sazonal, a famosa depressão de inverno. A perturbação depressiva sazonal é mais comum no hemisfério norte, mas ela também aflige as populações do hemisfério sul. Se caracteriza por hipersensibilidade, mudança de humor, alteração de apetite, de sono, falta de concentração, que são decorrentes na alteração do clima, da luminosidade, da temperatura, que mudam de acordo com as estações do ano, principalmente no outono e inverno. Alguns cientistas atribuem o transtorno ao posicionamento desses países do hemisfério norte em relação ao Sol, nessas épocas do ano, como o inverno. Porque a incidência dos raios do Sol toma um ângulo mais inclinado e os dias acabam se tornando mais curtos e havendo menos luminosidade. Essas alterações de luz, clima, temperatura alteram a produção química do nosso organismo e isso poderia ser a causa dos sintomas depressivos. Quando o clima muda novamente e as estações do ano passam, a pessoa volta a ter o seu funcionamento normal. Essa é uma depressão atípica que normalmente não se agrava, mas pode se agravar combinada com outros fatores,
com outros gatilhos, como estresse social, dores crônicas, que também pioram nas estações frias, problemas financeiros, enfim. Em alguns países, como a Alemanha, é notável o aumento do número de suicídios nos períodos de outono e inverno. Por causa disso, fica claro que não se pode minimizar nenhum tipo de depressão. A maior parte das pessoas mudam o seu humor, os seus hábitos de sono e o seu apetite em função das estações do ano, principalmente em função das alterações do clima e temperatura. Isso não significa que você está deprimido. Para se caracterizar a depressão, nesses casos, outros sintomas têm que estar presentes. Então, não se preocupe. Agora, se isso influencia de alguma forma mais séria a sua produtividade ou os seus relacionamentos, aí você deve consultar um profissional de saúde para conversar com ele e tirar as suas dúvidas. Se você que está assistindo ao vídeo acredita que pode estar passando por um episódio de depressão, procure ajuda médica. Consulte um profissional. Converse abertamente com ele para que você possa ser diagnosticado da forma correta. Mas por que tantas pessoas ficam deprimidas? Por que tantos jovens que ainda nem sabem o que é a vida, nem experimentaram a vida direito ou o mundo? Por que eles ficam tão tristes, sem motivação, sem alegria? O que poderia estar causando isso? A verdade é que não existe uma resposta exata, nem única. O que existem são diversos fatores conjugados. Coisas que podem nos parecer inconcebíveis nos dias de hoje, em pleno século XXI, mas que toda hora aparecem nos noticiários. Por exemplo, bullying, o assédio sexual, a importunação sexual, violência sexual dentro e fora de casa, drogas e álcool, que já sabemos que potencializam a depressão, potencializam os ideais suicidas. No próximo vídeo da série eu vou falar sobre isso. Rejeição nos grupos sociais, rejeição dos colegas, excesso de cobranças ou de responsabilidade, que muitas vezes podem ser impostas pelos pais, mas muitas vezes a própria vida impõe a esses jovens. Muitas vezes o jovem inventa uma responsabilidade, ele imagina um personagem e acha que tem que cumprir aquele determinado papel na família, na escola ou no seu grupo social. Discriminação, preconceito racial, religioso, sexual, distúrbios hormonais, fora as questões químicas que a pessoa pode apresentar, porque existem transtornos que são desencadeados pela própria produção química do jovem e pode ser uma condição hereditária. Um dado interessante que os estudos mostram é que um grande percentual dos casos se concentra entre jovens negros e jovens não héteros, homossexuais, bissexuais, transgêneros, etc. São casos onde fica clara a baixa autoestima e o estresse social causado pela enorme carga de preconceito que esse jovem está experimentando. Ele não consegue se incluir na sociedade. Veja, o preconceito, seja ele de raça, credo, sexualidade, do que for, traumas e outros eventos, gatilhos, eles têm um impacto muito mais profundo sobre o indivíduo quando ele é experimentado antes da formação de sua personalidade. Quer dizer, na sua infância ou no decorrer da sua adolescência. Isso porque nessa fase o indivíduo ainda tem muita insegurança, muitas dúvidas, tanto internas quanto externas. Não há maturidade nem experiência para lidar com a quantidade de informações e de transformações pela qual ele está passando. Sem falar, é claro, na quantidade de mudanças que o próprio corpo está passando e na quantidade de hormônios elevadíssima que estão sendo produzidos nessa fase. Esses hormônios mexem não só com o corpo, mas eles também mexem com a mente do adolescente. Uma das coisas que pode ocorrer, por exemplo, é uma produção de hormônios desregulada quando ela é impactada por experiências traumáticas, causando ainda mais danos emocionais e psíquicos ao adolescente. E ao contrário do que muita gente pensa, regular esses hormônios muitas vezes não vai resolver o problema, vai resolver só a fonte. Os traumas que já foram causados ficam registrados na memória. Outros eventos que possam ter ocorrido, inclusive alterações comportamentais, não voltam ao normal como um passe de mágica. Portanto, e mais uma vez, a forma como esse adolescente vai se relacionar com essas experiências pode ser um fator decisivo em sua vida, quer ele queira, quer não, quer ele acredite, quer não.
A todo evento, nós atribuímos um significado e uma emoção. O que vai ficar registrado na nossa memória é esse significado, essa emoção. Mesmo que você regule os hormônios do jovem, esse significado e essa emoção vão ficar lá guardados na memória dele. Se ocorreu algum evento que, pelo fato dele estar com essas alterações, a mente dele criou uma janela traumática, regular e acabar com as alterações hormonais não vai alterar nem apagar essa memória ou esse trauma. Por isso é importante, durante a infância e a juventude, ter um diálogo aberto e sincero com alguém que possa orientar, tirar dúvidas, partilhar acontecimentos diários, falar sobre os problemas, sobre as vitórias. Papel que normalmente cabe aos pais ou algum parente próximo, ou já na adolescência um amigo, um colega de escola ou até mesmo um professor. É importante também o velho hábito do diário que as meninas tinham antigamente. Escrever é uma forma incrível de terapia. Inclusive, nós, profissionais, podemos nos valer dessa atividade, pedir que o paciente escreva um diário emocional, inclusive para ajudar no diagnóstico e no tratamento do paciente. Para você que se sente passando por isso, para você que conhece ou sabe de alguém que está passando por isso, quero que você lembre sempre o seguinte: o que alguém diz sobre você não te define. A depressão tem tratamento e você não está sozinho. O melhor jeito de ajudar é sendo amigo de verdade dos seus amigos, porque verdadeiros amigos se importam com os sentimentos uns dos outros, perguntam, conversam, confiam e inspiram confiança. Se agirmos assim, nós cuidamos uns dos outros e podemos perceber o outro e ajudar uns aos outros a superarmos os nossos problemas. Se você perceber que algum amigo seu está com 2 ou mais desses sintomas que eu citei, procure conversar com ele, veja o que está acontecendo. Se você não quiser falar com ele, passe suas impressões ao seu professor, aos seus pais, peça para falarem com ele ou com os pais dele. Há casos em que ser intrometido é um ato de amor. E como eu já disse, perder a confiança de um amigo é muito melhor do que perder a vida de um amigo. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal. E se quiserem acompanhar as nossas séries, é só ativar o sininho de notificações. Deus abençoe vocês, inspire as pessoas, transformem o seu mundo.